Como bem sabemos, Deus é um Deus que gosta de se comunicar. Ele é o criador da comunicação. Então, no Éden, quando Deus fez o homem e a mulher ali, ele se comunicava com eles face a face, verbalmente, e também através da natureza. Através da natureza, aquele casal ali trabalhando com as árvores, com as plantas, com os animais, etc., eles aprendiam do caráter de Deus. O caráter de Deus estava perfeitamente revelado na natureza. Após o pecado, a natureza também foi contaminada por ele. Então, ela nos mostra de maneira perfeita o caráter de Deus. Mesmo assim, nós temos belezas que nos deixam deslumbrados, né, quando nós vemos. E podemos ainda hoje, estudar sobre o caráter de Deus na natureza. E é um assunto muito bom de se estudar, nos deixa empolgado, animado, etc. Então, pensando nisso, quando nós estudamos a Bíblia, então temos também a revelação de Deus, né? Tanto a Bíblia como a natureza, quando bem estudadas, elas trabalham em harmonia para revelar a Deus. Mas voltando um pouco na questão da natureza, eu queria falar um pouco sobre algumas leis. Eu gosto de falar sobre as leis de Deus. Então, quando você vê, Deus tem leis exatas de química, de biologia e de outras, física. Então, quando você vê a matemática, por exemplo, sempre 2 mais 2 foi igual a 4, né? Sempre foi. E sempre continuará sendo. É uma lei absoluta, podemos dizer. É uma lei absoluta. Por causa dessas leis absolutas de Deus na matemática, na física, por exemplo, a NASA é capaz de, com precisão, colocar um foguete lá na Lua, num determinado horário, e até os segundos são precisos quando eles querem fazer isso, né? Nós vamos mandar um satélite a tal velocidade, com um peso tal, e ele vai atingir tal lugar, tal hora, e dá tudo certo, tudo exato conforme eles combinaram, conforme eles estudaram, conforme eles projetaram, porque graças ao quê? Às leis de Deus na natureza, perfeitas. Vamos falar um pouco de biologia, né? Porque a biologia, talvez você tenha até falado, mas a biologia, ela está no campo de humanas, não está no campo de exatas, né? Mas eu vou falar bem o que eu quero dizer. Se você plantar um tomate, uma muda de tomate, será porque eu nunca plantei tomate. Se você plantar um tomate, você não pode esperar colher uma laranja. Vai sair tomate, é exato, é absoluto. Se você plantar um limão, não vai sair melancia do pé de limão. Você pode ter certeza. Pode apostar. Se alguém duvidar e você falar, quer apostar que eu vou plantar um limão e vai sair limões aqui? Não vai sair nenhuma outra fruta? Quem é que ia querer apostar com você? Ninguém, né? Ninguém, porque sabe. Isso é claro. É óbvio, não é isso que a pessoa fala. Isso é óbvio, né? Em outras palavras, a pessoa está falando assim, mas isso é absoluto. Muito bem. Então, eu tenho certeza que qualquer pessoa, em sua sanidade mental, está concordando comigo. Se não concordar, é porque a pessoa está louca e aí tem que, né, fazer um tratamento, porque tudo que eu estou falando, até uma criança ia falar, é lógico, né? Se você chegar para uma criança, talvez na inocência dela, ela acredite. Se você falar, vou plantar um limão, mas vai sair chocolate daqui. Na inocência dela, ela pode acreditar, mas se falando de um adulto, seria acreditar porque provavelmente, você sabe, né? Não vou nem falar de política aqui, mas você já entende, né? Então, falando da palavra de Deus, nós temos falado muitas coisas sérias aqui e importantes, e às vezes, quando nós falamos desses assuntos, algumas pessoas nos questionam, mas é assim mesmo? Tem certeza? Agora, pegando isso da natureza
Tudo esse aspecto que eu falei da natureza. E agora, aplicando a Bíblia, porque, repito, as duas, a natureza e a Bíblia, trabalham em harmonia. E a harmonia delas é belíssima. Então, quando nós chegamos agora, esquece a natureza, quando nós chegamos agora na palavra de Deus, nós não podemos fazer como muita gente faz, assim, qualquer interpretação cabe na Bíblia. Não é assim. Isso aí seria o mesmo que você falar que 2 mais 2 depende da interpretação. Uma vez eu tive uma aluna, infelizmente ela era bem fraquinha, né? Não só no inglês, não, no modo geral. E aí eu cheguei para ela e falei assim, qual é a sua altura? Ela falou, depende da fita métrica. E ela falou sério, não estava brincando. Entendeu? Uma pessoa que tinha muita dificuldade, né? Ela falou que Lisboa ficava na Itália, entendeu? Aí quando eu corrigi ela depois eu falei, você disse que Lisboa fica na Itália? Ela falou, não falei isso. Falou. Não, eu falei que fica na França, ela falou. Pra vocês terem uma ideia. Mas enfim. Então quando nós falamos aqui sobre alguns assuntos, principalmente assuntos que estão ligados à salvação humana, eles são exatos, eles são absolutos. A palavra de Deus, especialmente aquela que sai da boca de Deus, ela é absoluta. Absoluta. Nós temos que nos conformar a ela e não tentar conformar a palavra de Deus ao nosso modo de pensar, à nossa vida, à nossa interpretação. A Bíblia, ela mesma se interpreta. Olha, se você for fazer um teste no Enem, vai ter ali uma pergunta sobre um livro, você tem que estudar um livro, porque vai cair interpretação de texto desse livro numa prova do Enem. Tá bom, aí você estudou o livro Gabriela, por exemplo. Aí quando chega lá, na prova, tem a pergunta, número 1, 4 alternativas. Aí você responde alternativa A. Aí vem o gabarito e fala, não, era a B. Não, eu não concordo. Para mim, era a alternativa A. Aí o Enem fala, não, era a B, você errou. Aí você vai processar porque você não concorda. Você acha que a sua interpretação é que está correta. Você acha que você vai ganhar a causa? Você acha que você vai ganhar? Já foi avisado, só uma alternativa estava certa, as outras 3 estavam erradas. Você acha que você vai ganhar? Quando nós falamos da Bíblia, coisas espirituais, veja, não estou falando aqui de religião, é que está envolvida a religião, ela faz parte. Eu não estou falando aqui necessariamente de uma igreja, de 2 ou 3, mas, se nós pensarmos assim, como pode 2 denominações que pensam totalmente diferente estarem agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus? Como pode? Como é possível isso? Estão entendendo? Vamos dizer que todas as denominações, todas as igrejas, vou falar assim, vamos supor que todas as igrejas tivessem uma escola. E o governo permitisse que cada escola ensinasse a matemática do jeito que bem entendesse. Então ia ter a escola da Universal, em que só seria ensinada a lei da multiplicação, né, vezes, né, só ia ensinar vezes na escola da Universal. Não ia ensinar a dividir, por exemplo, né? Então, quando você vai para outra escola, então aí você vai para a escola dos Testemunhas de Jeová, né? Então, a matemática ali seria 2 mais 2 é igual a 2, porque só 2 são verdadeiros, os outros 2 são falsos. Tá entendendo? Então cada um ia adaptar a sua filosofia religiosa à escola, à metodologia da escola. Então não é assim. A palavra de Deus não é desse jeito. Não pode falar assim, o Mário aí falando, acha que ele aí que está certo, e as outras, ele fala que o espiritismo não está certo, o catolicismo não está certo. Não sou eu que falo, é a palavra de Deus. E eu ainda tenho mais autoridade que muitos, porque eu já fui católico. Se eu mudei, não foi porque eu ganhei dinheiro para mudar, não. Eu mudei porque a palavra de Deus diz que não poderia ficar naquele sistema religioso e ter uma saúde espiritual. Então,
quando Deus fala assim, você não deve adorar ídolos, você não pode falar, sim, mas pode adorar também, que ele sabe da fé e do coração da pessoa, e ele aceita. Como? Se ele fala não adora ídolos, aí você adora, dá no mesmo? Como é que é isso? Aí vamos para outro capítulo da Bíblia, que eu já falei aqui, pode procurar vídeos, sem vários sobre o assunto. Deus diz assim, quando a pessoa morre, ela descansa no cemitério, ela não vai para lugar nenhum, não vai para o céu, não vai para o inferno, ela descansa no cemitério. A Bíblia está recheada de textos que dizem isso. Aí a pessoa fala, não é absoluto, eu acredito que vai para o inferno ou para o céu. Então, mas aí é uma coisa pessoal, é uma interpretação pessoal, está errada, infelizmente, essa interpretação está errada. Então, nós não podemos dizer que tanto faz, que todas as interpretações estão certas. Não, é melhor, a palavra de Deus, há de admitir, ela é muito melhor do que o sistema do Enem. Existe uma alternativa correta, não tem outras várias. Eu falei aqui sobre o sábado. Ou o sábado é de Deus, ou não tem meio termo. Deus fala, esse é o meu dia. Não, mas ele falou, mas... mais o quê? Nós não podemos acrescentar mais a palavra de Deus, meus amigos. Se Deus fala assim, o meu santo dia, ele chama o sábado de o meu santo dia. E depois que você fala mas, aí já é você, não é Deus mais. Não tem mas depois do que Deus falou. Deus diz assim, não matarás. Aí você fala, mas o quê? O que você vai falar agora? Vai aumentar? Ou você vai dizer, 2 mais 2 é 4, professor. Mas, aonde você vai? 2 mais 2 é 4. Não tem mais, é 4. Entendeu? Então, cuidado com essa história de depende da interpretação. Tem pessoas, é incrível, né? O Brasil, infelizmente, nosso nível cultural é muito baixo, né? Mas tem pessoas que pegam a opinião de Deus, sobre Deus, do Roberto Carlos, do Chitãozinho Chororó, do Zezé de Camargo e Luciano. O que vocês acham de Deus? Por favor, né? Vá na Bíblia. Quando você quer a opinião de uma carne boa, você pergunta para um dono de um frigorífico. Você não vai perguntar para um professor de inglês qual é a melhor carne. Quem sabe mesmo da carne de verdade e tem autoridade é o cara do frigorífico. Você vai numa farmácia, aí o farmacêutico fala, esse é o remédio que você está precisando. Aí você fala, eu gostaria de uma segunda opinião. Aí você vai lá no pasteleiro da feira e ele fala, não, tem um remédio aí que é melhor que esse aí. Aí você vai ficar com a opinião do pasteleiro, né? Então é engraçado. Para cada ramo tem uma autoridade sobre o assunto. Aí quando chega na palavra de Deus, todo mundo se acha autoridade. O cara nunca abriu a Bíblia, mas ele tem a opinião sobre Deus e é correta a opinião dele. Ele acha que é correta. Meus amigos, a palavra de Deus é muito séria. E eu estou falando isso, repito, é porque aí está o peso da tua salvação. Rejeitar a palavra de Deus ou transformá-la naquilo que mais te agrada é um perigo fatal. É um perigo fatal. Rejeitar a palavra explícita de Deus é um perigo fatal. Agora outra coisa, dizer que a palavra de Deus não é muito clara é um perigo fatal, porque Deus é luz. Deus é luz, ele explica, está muito claro. Se você pegar um texto da Bíblia que é muito difícil, você deixa ele lá de molho por um tempo, vai estudar os outros que são mais fáceis, porque quando você estudar esses que são mais fáceis, aí finalmente você vai entender aquele que é mais difícil. Você sempre começa pelo fácil até chegar no difícil. A escola não é assim? Começa no prézinho, termina lá na universidade. Imagina se você fala, não, eu vou inverter. Eu vou dar a universidade para as crianças e o prézinho para os adultos. Você não vai fazer isso. É até proibido. Então, começa devagar, se você não tem conhecimento, pega os textos mais fáceis, não despreze nenhum, nem o que é fácil, nem o que é difícil, nada pode ser desprezado. Então, depois você vai se enriquecendo. O Espírito Santo vai iluminando a sua mente, conforme os seus esforços, e você vai ser o que todo mundo gosta de falar na internet, um ser iluminado. Um ser iluminado
É um ser iluminado pela palavra de Deus. Um ser que é iluminado por filosofias humanas, ele não é iluminado. É só para os homens. Ele não é iluminado. Falei demais, queria falar muito mais. Que Deus te abençoe nessa busca maravilhosa que é conhecer a verdade absoluta de Deus. A verdade de Deus é absoluta como suas leis são absolutas. Deus deu essas leis absolutas justamente para provar para nós, olha, até cientificamente, eu sou um Deus absoluto. Eu sou um Deus de verdades absolutas. Se você rejeita a minha palavra ou interpreta de qualquer jeito, então você vai ter que interpretar todas as leis da física, da biologia e todas as outras leis do mundo natural, você vai ter que... fica de acordo com a interpretação. Meus queridos, que Deus abençoe vocês. Deixe um like no vídeo, precisamos crescer. Compartilhe, eu estou precisando de mais membros aqui em nosso canal. Compartilhe, se inscreva se você não é inscrito. Se quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Se puder colaborar conosco com alguma oferta, nós agradecemos, porque o nosso canal não é patrocinado, não tem ninguém nos patrocinando, precisamos do apoio das pessoas, não tem nenhuma igreja patrocinando o nosso trabalho. Então, por favor, colabore conosco, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.